É um prazer estar com vocês, esse evento do Steam, do Tech Camp. Eu vou iniciar um vídeo bem curto, 1 minutinho e 20 segundos. Eu queria que vocês prestassem atenção, queria que vocês ouvissem, né, com atenção, que é algo bastante interessante, bastante interessante. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esse vídeo, mas mais para o finalzinho, tá bom? Eu só quero que vocês vejam, e eu quero deixar aí uma sementezinha plantada sobre o conteúdo que nós vamos já já comentar. Atentai-vos, olha só, vai lá. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Olhe esse vídeo, né? Pois é, professor Luciano, é digno de palmas mesmo. Esse vídeo é fabuloso. Manuel de Barros, eu gosto muito eu gosto de passear em várias áreas. Algumas colegas aí de algumas outras áreas de humanas sempre falam assim: nossa, você passeia em muitas áreas, porque eu sempre gostei mesmo dessa parte acadêmica e depois eu me descobri há muito tempo atrás. Mas olha só, nós estamos vivendo isso. Professores de matemática, professores de física, professores de geografia, inglês, quanto que rapidamente todos tiveram que se reinventar, que se fazer uso das tecnologias, recursos tecnológicos, recursos midiáticos, letramento digital, etc., tudo que já era sabido e tudo que era vivenciado aos poucos e singelamente. Mas muitos professores que não são da informática tiveram que ser inventores, tiveram que ser realmente da invencionática, porque se desdobraram, se fizeram das tripas corações, todos vocês, com certeza, para poder continuar dando o mínimo de condições aos estudantes a prosperar educacionalmente. Então, esse vídeo eu trouxe para mostrar para vocês que todo mundo está sendo da informática, todo mundo está sendo da invencionática, e isso é uma realidade muito interessante. Eu trouxe esse vídeo para poder mostrar e eu vou comentar especificamente sobre esse detalhe invencionática quase que no final, porque, no fundo, todo mundo já sabia tudo isso que ia precisar um dia fazer. Eu tenho uma atividade também junto ao IF, que eu sou membro do Laboratório de Produção Maker, né? Então, o que a gente trabalha lá com a cultura Learn by Doing, né, que é de aquela cultura do botar a mão na massa, do do it yourself, né, de faça você mesmo, isso é muito, muito comum. A gente aprende isso quando é criança, lá do saber fazer, as metodologias lá de Piaget, Paulo Freire, todo mundo lá envolvido, né, do Vygotsky e tal, mas sabíamos que essa hora ia chegar, embora foi num momento meio complexo, meio triste. Nós vamos apresentar aqui agora, eu vou começar trazendo para vocês o objeto do nosso curso. Estou projetando agora. E, obviamente, espero que vocês tenham uma boa experiência, que a gente possa trocar experiências, e qualquer dúvida, posta aí no chat, que eu estou acompanhando em várias telas aqui, para que a gente possa ir interrompendo. Como falei, não é uma palestra, tá? Então, qualquer hora pode levantar a mão que eu interrompo, qualquer hora bota aí no chat aí que eu estou observando também.
Bom, vamos lá. Scratch, o que é isso? O nosso colega aí, o professor, já comentou aí que também já tem um pé lá na análise do desenvolvimento do sistema. Isso aí já é fichinha para ele. E vai poder nos ajudar muito com alguns conceitos, e principalmente lá no nosso fórum, tá, professor? Colaborar com os nossos colegas professores e manter esse network. Bom, o que é o Scratch? Que bicho é esse? Esse Scratch vai ser uma mão na roda para muitos colegas, para muitos professores que estão, né? O Scratch é uma linguagem de programação. Eu vou utilizar o Scratch para poder programar, para poder desenvolver, criar. Alguns colegas, que é da própria área computacional, acabam olhando assim meio atravessado para o Scratch e dizem que não é linguagem de programação. Mas sim, é do MIT, certo? Dos Estados Unidos, né? O MIT. E tem um objetivo muito, muito singelo, que é permitir a criação de aplicações gamificadas, de aplicações lúdicas. O seu desenvolvedor, o Resnick, inclusive, vai estar lá no grupo lá do Classroom, na sala do Classroom, esteve no Brasil participando do Scratch Day. O desenvolvedor é fabuloso, maravilhoso. Ele veio aqui de tanto que é usada essa aplicação, como ele já foi em muitos outros eventos, mas ele deu uma atenção especial, porque esse evento foi bom para ele, ele publicou na própria página dele, tá? E, enfim, do que se trata essa linguagem de programação? O Scratch é uma linguagem de programação que não é uma linguagem de programação tão comum, tá? Desculpem. Não é aquela linguagem de programação utilizada para criar um programa para uma loja, para criar um programa para uma empresa específica, tá? Só um minutinho, só um instante. Então, desculpem. Então, não é aquela aplicação para você, para uma loja, para nível de produção de mercado e tal. É uma linguagem de programação orientada a eventos. Ou seja, a relação direta entre o usuário e a interface. Onde você vai clicando, vendo o que está acontecendo, produzindo e obtendo uma resposta imediata, certo? Do que você está fazendo, do que você está programando. A programação lá, aqui no Scratch, no caso, é feita em blocos, seguindo aquele princípio, seguindo aquela ideia de montagem do Lego. Tem uma relação muito forte, inclusive em muitos livros, em muitas pesquisas, em muitos materiais que existem do próprio MIT, ele mostra essa relação, né, que surgiu basicamente com esse pé nessa educação de montagem aí, tá? Existem dois ambientes de trabalho no Scratch, que é o trabalho relacionado ao Scratch Junior e o Scratch convencional. Basicamente, quem surgiu primeiro mesmo foi o Scratch convencional. Esse que eu coloquei a imagem, o logotipo aí à direita, tá? À direita de quem está vendo. Então, é o Scratch. Essa versão é destinada para um público, eu coloquei assim, tá? Um público de 8 anos mais, 8 anos superior. Para nós, adultos, e para jovens de 8 anos para cima. Por que 8 anos? Porque o nível de compreensão já está mais aguçado. Embora nós saibamos, todos vocês, os senhores sabem, que existem crianças com 5 anos que, poxa, dá show, né? A nível de usabilidade computacional, tá? Então, esse é o Scratch. Mas só que foi percebido que poderia se pegar esse público mais novo ainda, porque nós sabemos que, às vezes, por necessidade, né, familiarmente, alguns jovens, algumas crianças, vamos dizer assim, já têm acesso bem cedinho ao celular. E aí aquele dedinho fica numa velocidade medonha, já fazendo tudo. Às vezes a criança sabe fazer muito mais coisas, às vezes, do que adulto, né? Às vezes, rapidinho ali já resolve. Claro, nós sabemos que as crianças têm muito mais, digamos que, facilidade para aprender muitas coisas. No Scratch Junior, ele traz um ambiente totalmente intuitivo, muito mais intuitivo ainda do que o Scratch convencional. Basta só pegar, abrir o tablet, colocar o Scratch Junior lá para a criança e ela consegue já fazer muita coisa. Isso desenvolve as habilidades cognitivas, as habilidades motoras, é muito legal. Principalmente uma das coisas que é mais trabalhado nas aulas de licenciatura a nível computacional, que é o pensamento computacional, tá? Isso é muito importante.
Mas o que a gente pode relacionar? Podemos relacionar 4 tópicos. Eu coloquei aqui o primeiro. Eu até trouxe, brincando aqui, como primeiro item, dizendo que o tópico relevante é gratuito. Gente, o Scratch, você não paga um centavo. Você pode acessar online, criar sua conta, fazer o download da aplicação para usar no seu próprio computador, e, sem pagar nada. Isso é muito interessante. Isso é muito comum a nível estrangeiro, tá? Não é nossa cultura fazer isso, não é nossa cultura pegar um programa, criar um programa e torná-lo domínio público, por exemplo, tá? Mas fora do Brasil é muito comum as pessoas se juntarem, educadores, e, poxa, vamos fazer isso, vamos pegar alguém da informática, pega alguém da física, da matemática, bora criar isso, pega alguém do design, cria e torna público. Eu tenho um projeto, por exemplo, no IFP, que alguns colegas de algumas empresas ficaram surpresos quando eu tornei a ideia desse programa, dessa aplicação, um aplicativo mobile, em domínio público. Que, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer isso e tal. Não, mas eu não quero ganhar dinheiro com ele, eu quero que as pessoas estudem com ele, eduquem, né? Criem novos horizontes, novas perspectivas de vida. Por quê? Porque às vezes isso complica muito, tá? Então é melhor que o conhecimento esteja acessível a todo mundo. Então, ser gratuito é muito bom. Na família Linux tem isso. Quem de vocês tiverem computadores, eu acho que a maioria, professores, os senhores usam ambiente Windows, né? Então, aí já, eu utilizo os dois. A nível pessoal, eu utilizo mais o Linux, porque eu tenho muitas aplicações que eu uso lá, que não tem no Windows. Mas a nível empresarial, devido a algumas empresas ainda prestar serviço, eu tenho que utilizar o Windows obrigatoriamente, mas o Linux é superior em tudo. O segundo tópico, por quê? Né? Para que serve? Né? Não posso divulgar agora não, Silvane, depois eu falo sobre isso. Mas depois a gente comenta. Tem muitos, eu já elaborei outro programa que também vou tornar público. Aprendizagem rápida e intuitiva. Olha, tem algumas linhas tênues de pensamento aí, tá? É fácil usar, todos nós aqui vamos conseguir usar tranquilamente. Quem ainda não tiver tido contato, quem nunca viu nada, vai ser fácil, vai ser uma luva. Mas é claro que, tipo assim, essa frase aqui, em alguns sites, eles dão bastante ênfase, por exemplo, sem a necessidade de conhecimento prévio em programação, é possível utilizar o Scratch. Claro, porque eu não diria nem esse conhecimento prévio de programação, porque tem um artigo publicado no IF, eu vou ver se eu procuro para vocês, que foram de alguns colegas e de um professor doutor lá, né, em computação, que é sobre pensamento computacional. Tudo que nós fazemos, professores, vocês podem concordar comigo, né, talvez, que tudo na nossa vida é programado. Acordar, levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, sentar, tomar café, isso tudo é algorítmico. Tudo isso é uma sequência lógica de atividades que a gente faz diariamente. Então, isso já é uma rotina computacional, é o pensamento computacional. Quem começou a escrever sobre isso foi uma mulher chamada Janet Wing. Foi ela que introduziu essa filosofia do pensamento computacional para o nosso dia a dia. Então, é possível, sim, usar o sistema, é possível programar sem conhecimento de programação? Mas sem o conhecimento convencional da informática, sem as linguagens de programação C, Python, Java, etc., porque nós vamos utilizar programação orientada a eventos, nós vamos utilizar programação de blocos. É um passo já para os senhores que, por exemplo, estão estudando Arduino. O terceiro tópico é ideal para começar a desenvolver novas habilidades. Isso a nível infantil, tá? Até para a gente pode criar novas habilidades, por exemplo, criativas, né? Criatividade. Então, a criança melhora a cognição, melhora a atenção, a colaboração, porque você pode criar momentos em desenvolvimento colaborativo, né? Coletivo, a coletividade, criar grupos de atividades, cada um faz uma parte, como é blocos, como é montagem, a mesma filosofia do Lego pode ser aplicada aqui no Scratch. E o quarto aqui que eu considerei relevante, são vários tópicos, mas esses aí foi o que eu considerei relevante, você pode usar o editor offline. Gente, teve várias pessoas aí de várias cidades. Nem em Teresina, aqui na capital, nós não temos... nem em Teresina nós temos internet full time, que é a internet ininterrupta.
Não falta nunca, a internet não cai nunca. Cai direto. Então, é lenta direto. Não é uma realidade ainda para nós no Brasil, no Piauí. Bom, em algumas cidades, sim, mas olhe lá. Então, eu vou precisar em algum momento criar, produzir. E se eu estiver dependendo da internet 100%? Fica ruim. Mas o Scratch dá para você baixar, tá? E usar no próprio computador, criar suas historinhas através do storytelling, criar seus programas, criar seus cenários, criar suas funções matemáticas, usando interatividade gamificada, pegar a tabela periódica lá, professor de química, aí olha só uma dica, os professores de química, tabela periódica chata, não, desculpa, tá? É só uma observação. Chata lá, você olha tudo, o aluno está dizendo, não consegue entender. Aí você bota lá aquele elemento da tabela periódica, para ele clicar, quando ele clicar, o elemento da tabela periódica dá uma volta, pergunta quem ele é, transforma a tabela periódica em um quebra-cabeça, clicou, ou ou uma tabela periódica de memória, sei lá, o professor de física cria vai estar falando não sei, de eixos, dá para fazer muita coisa, de projéteis, está falando enfim, nossa, dá para fazer muita coisa e fácil, tá? Sem dificuldade. Mas, para finalizar essa parte aqui, orientada a eventos, por quê? Porque, como eu coloquei aqui, é guiado, né, pelo usuário. A interação não é entre código e máquina, não é a linguagem de máquina, a linguagem de programação. Você está programando lá, professores, via código, aquela tela preta que eu acho que vocês já viram, o programador criando os programas, é complexo e tal. Nossa, eu não vou conseguir aprender isso. Aqui não, no Scratch não. No Scratch você vai só juntar os bloquinhos, juntar as pecinhas, tá? E aí você consegue juntar tudo e criar um cenário. Beleza, porque a relação é entre você, que não é programador, que não é da informática, é da invencionática, e consegue juntar tudo e forma um negócio. O professor de matemática quer falar de função, aí ele faz a função lá caminhar, bota uma função, bota uma cara na função, fala de coeficiente, fala de raiz quadrada, fala de exponenciação, fala de tudo, tá? É muito legal. É tudo programado em blocos, tá? Você lê o bloco, lá no bloco está dizendo, se você prestar atenção, eu até tomei esse cuidado, fiz essa brincadeira aí, ó. Eu peguei o cabeçalho aí da apresentação, tá em formato de bloco, da informática lá do Scratch. Eu peguei um tracinho, editei, criei, fiquei a imagem e fui montando vários blocos, tá bom? Aprendizagem autogerida. O que seria essa aprendizagem autogerida que o Meet.edu fala? É a aprendizagem que o próprio estudante, o próprio utilizador, seja nós adultos ou até mesmo as crianças, possam gerir seu próprio conhecimento de programação. Então, a priori, ele não vai nem entender nada, ele vai dizer assim, ele vai ver um bloquinho lá, que nós vamos ver já, vai ver um bloquinho que diz assim, repita 10 vezes. Aí ele, repita 10 vezes, deixa eu ver. Aí ele pega e coloca lá o bloquinho, aí aperta o botão. Aí ele vê que quando ele colocou aquele bloquinho de 10 vezes, ele fez 10 vezes aquela coisa. Ele, será se faz 5? Aí ele bota 5. Faz 5. Será se faz 1000? Porque criança às vezes quer ver logo o todo, né? Aí dá um boom lá. Então, autogerida. Aí ele começa a aprender que aqueles blocos, daquelas cores, naquele formato, faz aquela função. Por quê? Porque o Scratch, como a programação em bloco em geral, são todas geridas através de usabilidade, tá? Por cores, formatos. É muito interessante. Eu coloquei também 2 tópicos aqui, bem abaixo, em negrito, que seria a reutilização de código e download. Download já comentei, você pode fazer offline. A reutilização de código é uma coisa muito comum na programação, a nível de ciência da computação, a nível de análise de sistema, enfim, quando você está programando. O que é isso? Por exemplo, eu tenho alguns programas comerciais feitos e alguns programas acadêmicos. Aí, por exemplo, eu não vou de novo programar aquele código todinho que eu estou vendo que é a mesma coisa daquele código da empresa que eu criei aquele programa. Eu vou lá, pego o código, aquele pedaço daquele código,
e colo no meu programa e vou adaptar. Beleza. Isso, na programação que o MIT fala, de programação em bloco, ele chama de remix em projetos. O que seria isso? Uma ação colaborativa. Quando nós estivermos fazendo nossos projetos, ele vai ser publicado, vai estar lá disponível no repositório mundial. E aí, por exemplo, eu vejo lá o trabalho da professora, vou dizer aqui, professora, deixa eu ver, a professora Cíntia, pronto. A professora Cíntia fez um trabalho lá na cidade dela. Cara, eu vi lá, olha, ficou legal, deixa eu ver aqui. Aí, na hora que eu pegar o projeto dela, eu vou ver tudinho como foi que ela fez. Claro, a gente tem aquela visão de fazer o copia e cola, mas o trabalho colaborativo é quase que um copia e cola. Mas peraí, também não precisa ser copia e cola 100%. Eu pego lá, dou uma olhada, pô, legal, não vou usar essa interface, não vou usar esse tema, mas essa ideia que ela teve foi maravilhosa. Isso chama-se de remix, reutilização de código, para nós na computação mesmo, e programação colaborativa, tá? Gente, e quem usa? Professores, quem é que usa esse Scratch? Porque, nossa, eu já ouvi falar, mas nem tanto, nunca vi na prática. Como é que é esse negócio? Gente, mais de 150 países usam o Scratch. E eu participo de comunidades, eu tenho uma comunidade russa que eu participo, que eu estou lá e recentemente eu vi algumas postagens de janeiro desse ano. Mas, professor, você entende russo? Eu não entendo nada de russo. Mas eu quero ver o código eu entendo como foi que eles fizeram, tá? Então, pelo formato dos blocos, pelos códigos, eu quero a ideia. Na hora que eu vou a ideia, poxa, ficou legal. Aí eu pego o quê? Pego o código, pego os blocos e começo a adaptar e colocar para mim. Eles têm muitas ideias legais. Duas comunidades que eu acho interessantes é a comunidade russa e a comunidade do Reino Unido. Eles têm muitos exemplos na matemática, na física, e olha, não é só para ensino básico, não, tá? Tem para nível superior, tem doutores que já escreveram trabalhos sobre Scratch, tiveram um livro lá. Eu não sei ao certo quantos países são, professor de geografias aí, por favor, me ajude, eu realmente não tenho vergonha de dizer, não me lembro. Eu sei que é mais de 190, mas, bora, 150 países já é muito, né? Eu acho que são mais de 190 países que a gente tem. Mas 150 países usando Scratch, e não é que não usam mais, não, tá? Ainda todo mundo usa, tá bom? Não é que diz assim, 150 países usaram, não. Tem gente usando ainda, tá? Bom, eu coloquei à direita algumas imagens que são comunidades, que são portais, tá? Esses links também vou estar disponibilizando para vocês. Como a gente teve um atraso, teve algumas complicações desde o início, eu comprimi e tirei muita coisa dos slides, porque senão a gente ia ter problemas, efeito dominó, como já deu, né? Nas apresentações. Então, ó, tem o Scratch Júnior, que é um portal, tem o Scratch Brasil, que eu não coloquei aqui nessa imagenzinha. Esse aí é o logo de cada um dos portais que existe. Tem um evento que é fabuloso, que acontece, que é o Scratch Day, tá? Tem o Scratch para pais, sendo os protagonistas, tá? Aquela história da sala de aula invertida, aquela história de trazer o estudante para o centro da mediação e do conhecimento, também que se fala muito nisso hoje, né? Através dos recursos midiáticos. E do Scratch, e o Scratch ED, tá? Que é um portal também, tem muitos portais legais, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, coloquem a mão aí no chat aí e mandem brasa. É porque eu estou ávido para mostrar logo esse ambiente para vocês, para a gente começar por causa do tempo, tá bom? Vamos lá. E lembrando, se tiver dúvida, pode levantar a mão, pode perguntar, que a gente vai seguindo. Gente, requisitos de sistema. Professores, eu sei que muitos têm computadores, alguns acham que os computadores não são bons, alguns acham que o seu computador é bom, comprou recentemente, comprou há 2 anos atrás, e tem alguns que pensam, olha, meu computador é tão fraquinho, será que vai pegar, será que vai dar certo? O Scratch, ele funciona através de internet, por meio dos navegadores. Mas quando a gente estiver trabalhando aqui, um momento que eu vou mostrar para vocês como fazer o download, como fazer a implantação direitinho, configuração, aqui no minicurso ou então lá no Classroom, não tem problema, como eu falei,
eu me dediquei a doar esse conhecimento aí de vivência, de experiências, para deixar público lá para vocês, pode ser lá ou pode ser aqui, mas chamamos, quando uma ferramenta pode ser instalada em qualquer sistema operacional, de multiplataforma. Por exemplo, quem já usa o Linux já tem um bom conhecimento na área computacional. Beleza. Mas aí você faz a pergunta, Danilo, eu ganhei de presente, ou então eu comprei um MacBook, eu uso um MacBook. Será que vai dar certo no meu? Porque tem tanta coisa que não dá certo às vezes, que as pessoas usam no Windows, que não dá certo. O Scratch é multiplataforma, tá? Roda na maioria dos navegadores e, quanto a computadores, roda em qualquer sistema operacional que nós temos hoje, que é Windows, Linux, o iOS, né, o iOS da Apple e o Android. Pronto, roda em tudo, tá? E quais são os navegadores? Os browsers, os navegadores são Chrome, Edge, Firefox, Safari. Internet Explorer não é suportado, paciência, né? Isso aí já está ultrapassado, ninguém nem usa mais, muito antigão. Mas desculpa se alguém usar, mas não vai rodar, tá bom? Chrome Mobile e o Safari. Gente, quando tem a inscrição, eu tive o cuidado de pesquisar as versões no próprio site da MIT, tá? Então, quando ele mostra assim, ó, 63 mais, quer dizer que é de 63 para cima, tá? 63 superior. Por exemplo, o Firefox mesmo já está na versão 90, mais de 90. E aqui ele está dizendo que é 57 mais, ou seja, se você está lá com o seu Windows XP, não, tá bom, XP também não, né? Windows 7, e está com o seu Firefox lá antigo, na versão 58, vai dar certo? Vai, 57 dá certo. Mas a minha versão 55 não vai dar certo, tá? Não vai funcionar. Vai ficar com as imagens ruins, vai ficar com o tamanho diferente, não vai dar para visualizar corretamente. Eu fiz alguns testes para poder justamente passar por situações e transferir para vocês. Ferramentas para auxiliar no processo. Eu separei aqui uma relação muito legal de ferramentas, espero que a gente consiga mostrar todas. Se não mostrar, volto a dizer que a gente vai discutir no bom sentido, lá no fórum. Quero ver todos que puderem ter dúvidas, irem lá para o fórum, tá? Criar essa vivência lá, essa interação lá. Então, essas ferramentas que eu julguei serem mais promissoras para o nosso trabalho com o Scratch, e que são ferramentas que vocês vão levar para o dia a dia de vocês também. Pode ser que vocês já conheçam uma ou duas delas, ou todas, mas vamos aproveitar para maximizar o uso, tá bom? Uma delas é o Inkscape, fabulosa. Olha aí, ó, Draw Freely, né? Eu acho que é mais ou menos Draw, né? Draw. Desenhe livremente, né? Nossa, essa ferramenta... Pronto. Quem gosta do Corel, né? Do Corel, como o pessoal chama, do Corel Draw, esse aqui é o superior ao Corel. Podemos dizer assim, da família Linux, tá? Muito bom. O Convert.io, tá? Muito importante também para trabalhar nas conversões de diversas mídias, tá bom? Imagens, vídeos, áudios, tudo. O exegif.com, para a gente produzir GIFs, tá? Para a gente produzir imagens que a gente pode utilizar lá no Scratch. E o RemoveBG, que com certeza muitos já conhecem, que essa ferramenta aí é uma luva, tá? Quando a gente fala aqui deixa eu voltar aqui, do exegif, tá? Já usei bastante ele, eu uso outras ferramentas no Linux também, mas já usei bastante. Eu queria chamar a atenção para lembrar aqui um detalhe para vocês, eu estava comentando nas duas outras turmas. Não sei se os senhores já fizeram isso, mas eu tive a graça de brincar assim, até mesmo porque quando eu tive contato com computação, foi bem nos primórdios. E não tinha computação, tá? Não tinha. Então, como é que eu fazia para poder simular? Quando eu comecei a estudar programação, gente, eu desenhava a tela do computador no caderno e repetia os códigos que eu estudava, tá? Então, isso me rendeu
muitas experiências e muitas vivências. Eu memorizava tudo com facilidade, porque a gente sabe, quando a gente está participando de uma aula e prestando atenção e escrevendo os tópicos relevantes, a gente consegue memorizar mais. E tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer. Eu pegava os papéis, restos de papéis, e fazia bloquinhos e fazia desenhos, tá? Desenhos em movimentos, porque eu tinha visto isso num desenho da Disney, que ele pegava um bloquinho de papel e passava, um bloquinho grosso, tá? E passava folha por folha. E aí, se a gente colocasse a mão se movendo numa parte, indo movimentando, você tinha a reprodução daquela sequência de imagens. E você percebe que naquele momento você tinha feito uma reprodução de imagem, obviamente por GIF, que hoje é visto assim, mas você tinha reproduzido a imagem que estava estática através de movimentos. O que eu quero falar é que no Scratch nós vamos montar imagens através de frames, através de camadas, através de etapas, e podemos nós sermos os protagonistas, os alunos podem ser. Eu posso gravar um vídeo com um aluno ou um vídeo comigo mesmo e extrair as imagens. Gente, um vídeo é composto por frames, várias fotos juntas, várias imagens, tá? Que executadas rápidas formam um movimento, tá? É assim que funciona. Essas ferramentas, elas não são extensões, são portais. A única ferramenta que tem aí, que é o Inkscape, que nossa, deixa ela guardada, depois deixa eu fazer o suspense. Essa ferramenta é show. Mas as outras ferramentas são ferramentas web. Você coloca lá no site, vai ter tudo para você, fica tranquilo. Você vai colocar lá no site, você pode, por exemplo, vamos lá. Quando você recebe um áudio, só um adendo, quando você recebe um áudio no WhatsApp, você jura que esse áudio é um MP3. Você jura. Esse áudio não é MP3, esse áudio é ORG-VOBS. É um formato de áudio da família Linux. Não dá para você pegar e executar esse áudio facilmente em alguns lugares, tá? No iOS você consegue, no Linux direto. Mas em alguns ambientes Windows, dependendo da situação, você não vai conseguir executar. Então, você precisa colocar ele numa apresentação, um áudio desse, gravado pelo WhatsApp, por exemplo, uma fala, um recado, não executa não, tá? Então, você tem que converter. E o Convert.io serve para isso, para converter formatos de áudio, formatos de vídeo, formatos de imagem. Você pega uma imagem da internet lá, vou depois mostrar para vocês. Às vezes você não consegue copiar a imagem, não. Você manda com o botão direito e manda salvar a imagem. Não vai, não, porque existem algumas configurações feitas em navegadores que impedem que a imagem seja salva. Tá? Então, serve para isso. O Convert.io serve para isso. Tá bom? Respondendo a professora Silvana. Tá. Então, professor Luciano, desculpa a demora. Vamos lá. Não, sem problema. Minha mãe, ela, depois de uma certa idade, resolveu pintar. Por um acaso, aqui é um dos quadros dela. Né? Recentemente, eu peguei... E ela geralmente pinta castelos. Aqui é uma exceção. Eu participei de uma aula do Scratch e achei interessante fazer uma narrativa com Scratch de dragões, castelos, princesas, príncipes, cavaleiros, tudo, para salvar a princesa, no caso era ela e tudo. Coloquei os dragões, só que eu não consegui, assim, dar continuidade, até porque a aula foi bem rápida, tudo, mas ainda consegui movimentar o dragão, tudo assim, botar para ele se movimentar. Mas como eu não tinha ninguém assim para me dar um apoio, um suporte, eu terminei parando o projeto. Mas a ideia é basicamente essa. E com relação às plataformas aqui, eu achei interessante, porque também eu queria pegar algumas obras da minha mãe e fazer alguns efeitos em cima da obra. Tipo um efeito de realidade aumentada. Só que eu não sou bom de Photoshop, ou seja, eu não conheço nada. O CorelDRAW está com muito tempo que eu não uso também, ou seja, também não mexo. E talvez esses outros programas que você mencionou, com relação, já que ele permite você fazer esses efeitos aí e converter, jogar lá no programa, talvez já venha a calhar, já seja a resposta à minha pergunta, à minha dúvida, né? Porque geralmente o pessoal pega assim, esses quadros, pinturas, artistas e tal, e coloca camadas, certo? Então, quando a pessoa aponta o aplicativo, que o aplicativo reconhece a imagem, ele mostra essa imagem em várias camadas. Talvez... Não sei se é o programa, mas depois eu acredito que você também vai mostrar algumas coisas do que o programa é capaz, né? A gente vai saber se ele realmente é o adequado ou não. Você ainda não tem que voltar de novo para o Photoshop ou qualquer outro desses aí. Ótimas considerações, professor Luciano, obrigado. Olhe, o Inkscape está fazendo muita coisa, viu? Muita coisa.
E vou dizer mais, eu ministrei uma disciplina num projeto integrador do IFP, de um artigo que eu apresentei na UFMA antes da pandemia, né, sobre IoT, sobre segurança da informação, né, e lá eu tive várias ideias, e pude participar de um curso com uma professora de Portugal, que era um evento internacional, tá? Então, o que foi que aconteceu? Lá eu tive uma experiência com uma ferramenta chamada, eu já conhecia, mas eu conhecia só a nível de programação, não conhecia a nível lúdico, eu achei muito massa, chamado de Escape Room. É uma técnica, tá, que permite você criar situações, tá, de escapagem, para você escapar de situações. O que foi que eu vi logo no seu quadro que você comentou? Usando realidade aumentada e usando também a técnica de escape room. Você pode fazer o seguinte, a gente pode fazer tantas coisas, a gente pode criar cenários no próprio Scratch e colocar coisas escondidas naquela imagem. A imagem pode ir se formando, você pode botar lá para a criança, para o jovem, para o adulto, sei lá quem que seja, clicar e tentar encontrar, desvendar um mistério. Eu criei um escape room que envolvia não só a sala, como o campus, que ele tinha que, por exemplo, eu estudei a parte social e vivências de cada estudante, o que eles faziam, o que eles gostavam, o que eles ouviam, o que eles relacionavam, eu escutava o que eles mais falavam, alguns gostavam de jogos, outros gostavam de Sudoku, uns gostavam de Harry Potter e tal, então eu comecei a pegar escape room com Riddle, escape room com jogos e tal, então criei pistas, escondi pistas, montamos uma estrutura que, tipo, quando ele começou a abrir um mapa, ele tinha que aprender, e esse mapa não era só jogar, não, era um mapa que abordava o tema da semana do conteúdo que eles tinham que aprender, então aprender a calcular, porque só conseguia achar a próxima pista se ele resolvesse aquele trabalho que ele não resolveu de matemática, que falava sobre função logarítmica. Então, ele tinha que estar lá na biblioteca, a dica era, na página tal do livro tal, ele tinha que estar lá na biblioteca, consultar e resolver o problema. Aí ele voltava com a resposta, essa resposta era uma chave para... Nossa, dá para fazer tudo isso e muito mais com muitas ferramentas, tá? Luciano, só para a gente passar. A ideia do Castelo foi essa ideia do escape room mesmo, viu? Foi, né? Tem um portal, eu coloquei assim no portal, então a pessoa, ao ler a parte lá de cima do portal, era teletransportado para o ambiente do castelo. Chegando lá, no caso a princesa estava lá dentro, ele tinha que passar por várias etapas. Aí a ideia seria eu colocar outros castelos que minha mãe pintou, como a rotina, né? Assim, as tarefas, e cada um tinha um evento que ele tinha que participar, algum conteúdo, alguma outra coisa assim, e dali para chegar no final conseguir salvar a princesa e sair também daquele ambiente ali. Maravilha, maravilha. Vamos, ó. Eu já comecei o curso dizendo, o mini curso, essa nossa relação, que muita coisa não vai dar para a gente ver nesses 2 dias. Para finalizar aqui, ó, a próxima imagem é o Learn by Doing, né? Vamos botar a mão na massa aí, vamos acessar o endereço, que é o scratch.meet.edu. Vamos fazer juntos, tá bom? Mas eu queria finalizar esse slidezinho, que eu tentei resumir o máximo possível. Queria finalizar com a seguinte mensagem aí, tá? Criar o que não existe ainda deve ser a pretensão de todo sujeito que ainda está vivo, que ainda está respirando, né, que está aqui na Terra, porque dá para a gente criar muita coisa, tem muita ferramenta para a gente usar, tem muita ferramenta para a gente produzir aí, tá bom? Vamos lá, nós vamos dar um pontapé aqui, se porventura alguém tiver dúvida, vai colocando no chat, eu vou iniciar aqui, eu espero que quem esteja usando o celular consiga ver, mas eu vou postar, eu já comecei a gravar nesse intervalo que foi dado, desses desencontros, eu já gravei 2 videozinhos aqui, rapidinho, mostrando justamente o que eu vou mostrar agora, que é a criação do login e as primeiras etapas, tá bom? Para poder a gente ir aumentando aí o nosso leque de curiosidade. Eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer como se... Eu não sei de nada, estou querendo começar aqui, quero acessar o Scratch, beleza. Então, lá vai. Eu vou digitar aqui o Scratch. Eu não sei nem se está certo e tal. Estou digitando aqui, tá? Eu estou querendo mostrar para você, trazendo a experiência, tá? A experiência de uso padrão. Então, olha só. Olha aí na barra de endereço, eu estou digitando. Professor, Digitei. tá certo.
Não, porque estava aparecendo uma página do UOL aqui, mas mudou já. Beleza. Ah, pois é, porque eu tirei isso para poder mostrar. Então, vamos lá. Quando você digita, observa, professora Antônia, desative, por favor, o microfone. Só um pouquinho. Não tem problema, não tem problema. Então, olha só. Aí, observa, na hora que eu digitei lá no Google, embora eu digitei errado de propósito, observa. O primeiro da lista lá, o Google já sugeriu e já te deu o primeiro da lista. Scratch.meet.edu. Beleza. Então é esse mesmo. A gente comentou bem no início do slide, que era do Meet, né, do MIT, lá dos Estados Unidos, .edu, que é um site educacional, tá? Education. Domínio Education. Então lá vai, vou clicar nele. Cliquei aqui. Ótimo. E caí nessa tela. Pessoal, eu ampliei ao máximo aqui a minha área de visualização para que vocês possam visualizar, tá bom? Eu espero que todos estejam vendo. Então, quero fazer o seguinte, eu quero começar do zero, não tenho conta, eu nunca acessei, nunca entrei. É isso que a gente vai fazer. Lá vai, eu vou clicar aqui em inscreva-se. Lado direito superior, do ladinho do entrar. Então, vamos escrever, vamos fazer. Nome de usuário. Aqui ele diz, ó, ele já dá uma sugestão. Não utilize seu nome verdadeiro. Se quiser, pode usar, não tem problema. Mas aqui é porque não utilizar o nome verdadeiro? É questão de segurança? Não, é porque vai dar trabalho para você. Tem muita gente com o mesmo nome, tá bom? Aí vai dar uma confusão danada, você vai perder tempo. Então, lá vai. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar, sei lá, eu posso colocar professor Assis. Vou botar aqui professor Assis. Opa. O Assis pode fazer, criar o usuário dele dessa forma, tá? Então, eu posso botar professora, certo? Ana. Gente, pode ser qualquer nome, se vocês quiserem, tá bom? É o nome de usuário, o seu login. Agora, uma sugestão. Eu sugiro criar 2 contas, tá bom? Criar a conta para uso educacional de suas atividades, seus trabalhos, quando você for apresentar, para ser uma coisinha mais organizada, para quando o projeto estiver pronto, você já colocar lá e compartilhar lá, e criar uma continha para você pessoal. Eu tenho 2. Eu tenho uma que é o depósito de criações, lá está tudo bagunçado, eu saio clicando, reaproveitando o código, eu faço um códigozão gigante lá, que não tem nem pé nem cabeça, mas para mim serve, porque eu estou produzindo coisas rápidas. Mas quando eu quero apresentar, eu pego o código todinho e coloco lá na conta educacional que eu criei, para poder ficar organizado, bonitinho, para as coisas não ficarem jogadas. Mas vamos começar hoje criando a primeira continha. Então, eu vou criar aqui, tá? Danilo, vou criar Danilo Steam. Vou criar Danilo Steam. Senha, coloca a senha. Opa, isso já existe. Ah, é mesmo, eu tinha criado na outra turma. Eu estou criando para cada turma um usuário diferente para poder vocês terem experiência. Eu vou colocar Barbosa. Barbosa Steam. Vou colocar a minha senha. Senha tem que ser a senha de vocês, tá bom? E vou mandar aqui, ó, próximo. Você mora em qual país? Brasil. Próximo. Quando você nasceu? Nasci em novembro de 1983. Próximo. Escolha seu gênero. Escolhi. Próximo. Qual o seu e-mail? Pessoal, não vai colocar qualquer e-mail não, tá? Se você colocar qualquer e-mail, vai dar problema, porque ele quer seu e-mail de uso, porque ele vai mandar uma confirmação lá para o teu e-mail para tu validar a tua conta, tá bom? Tu vai poder entrar, tu vai poder criar a tua conta, mas se tu não validar dentro do e-mail, não vai dar certo, tá bom? Algumas coisas vão ficar limitadas, como, por exemplo, compartilhar os projetos, alterar algumas informações de perfil e por aí vai. Lá vai, vou clicar em criar sua conta. Bem-vindo ao Scratch, Barbosa Steam, tá aí. Minha conta foi criada, olha só que maravilha. Vamos então começar.
Vamos ter essa experiência. Pessoal, qualquer dúvida vai postando no chat aí. Então, quando eu mandei começar, observe que já foi lá para a tela principal do Scratch. Mas observa também que aqui no canto superior direito está aparecendo meu nome de usuário. Eu espero que vocês estejam vendo a setinha do mouse. Ó, Barbosa Steam. Beleza? Quando eu clicar aqui na setinha para baixo, ele vai mostrar informações do perfil, as criações que eu já desenvolvi, configurações da conta, tá? Beleza. Isso aqui mesmo vocês vão ler, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Vamos direto lá para a opção criar. Aqui, ó, no lado esquerdo, do lado do logotipo. Criar. Quando eu clicar em criar, ele vai criar o nosso projeto, o nosso ambiente. Aqui em cima, vou passear por todas as opções rapidinho, tá bom? Aqui em cima nós temos arquivo, canto superior esquerdo, editar, tutoriais, nome do projeto, certo? E as opções para poder você visualizar a página do projeto. Aqui, a pastazinha que você vai encontrar as suas informações. Ana Maria parece que caiu. Esse globozinho que está logo após o logotipo do Scratch é o globo que se refere ao idioma, tá? Então, tem vários idiomas aí. Alemão, olha só. Dá para ver, né? Mais de 50 países. Deixa para o nosso aí, português mesmo. Vamos lá. Olha, a professora de inglês, por exemplo, aí, nos outros horários, pode já fazer as aulas de inglês com seus alunos, usando o idioma do ambiente inglês, certo? E as atividades em inglês. Isso é muito legal. Vamos lá. Descendo um pouco mais a imagem, à vista, nós temos as guias de trabalho dentro do ambiente de produção. Código, fantasias, tá aqui, ó, código, a guia código. Espero que vocês estejam vendo aqui, ó, código, fantasias, é onde nós temos a área de edição da nossa imagem. E os sons, onde nós podemos colocar sons, nós podemos fazer a edição no som, aumentar o som, diminuir o som, certo? Muita coisa legal. Olha só, não espanta não com o som, vai apertar aqui o botão play. É um sonzinho do gato miando aí, tá bom? Olha aqui, ó. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre as reproduções dos frames? Observa, ó. Eu tenho duas imagens. Olha só. Se eu começar a clicar rápido aqui, dá para ver já um efeito de movimento. O que eu vou fazer? Vou programar esse efeito de movimento. Um exemplo. Posso programar uma ave, posso programar para ele falar, para dar bom dia, para miar, para latir. Que som é esse? Nossa, o céu é o limite, tá bom? Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui. Guias aqui em cima, tá bom? Código, fantasias e sons. Código é onde tem os códigos de programação, os blocos que nós iremos programar. À esquerda, nós observamos que tem movimento, aparência, som, eventos. Gente, já dá para ver de cara que tem as organizações aqui por cores, né? Tudo por cor. Olha só. Só que tem um detalhe. Tudo que eu estou vendo aqui, eu automaticamente vou ver acontecer quando eu executar o código. Quando eu programar. Por isso que é orientado a eventos. Então, você quer algo de movimento. Observa, ó. Cliquei aqui no movimento. À direita, mais um pouquinho na frente aqui, do ladinho, apareceu o movimento e apareceu os blocos. Olha só, os blocos. Os blocos são já os meus códigos de programação pronto. A minha linguagem de programação é em blocos. Aí, observa. No meio, eu tenho a minha área de código e à direita eu tenho os meus elementos, que serão resultados do meu código de programação. Se eu clicar aqui no gato Félix aqui, estou brincando, né? No gato do Mitch, eu posso botar ele para onde eu quiser, tá bom? Danilo, eu posso aumentar ele de tamanho? Pode, mas não aqui nessa área, tá bom? Ó. Para onde eu quiser. Danilo, eu quero que o gatinho fique caminhando assim, ó.
Não desse jeito, né? Como se estivesse pulando, mas é porque eu estou usando o mouse aqui e é difícil. Então, ó, quero que ele fique caminhando aqui. Tem como? Tem como ele caminhar, tem como ele entrar na porta, tem como ele subir no morro, descer, voar. Gente, não dá para ensinar criatividade, mas aquela velha história que o professor estava comentando. O que é que eu quero fazer? Rapaz, eu quero ensinar tabela periódica, mas toda vez não vai querer dar aula todinha com Scratch que não dá certo, tá? Eu já tive relatos de experiência, já acompanhei muitos colegas, muitos professores em querer montar um plano de curso com Scratch. Não dá certo. Porque você gasta tempo. É uma coisa para você fazer aí, sei lá, 3 aulas no máximo durante um mês. Olha lá, certo? Ou 2 aulas no mês, né? No encerramento de disciplina, né? Fazer uma avaliação, fazer uma atividade avaliativa, né? Fazer uma atividade de, sei lá, uma coisa do tipo. Então, observa, ó. Bloco movimento. Eu não sei o que esse bloco faz. Mova 10 passos. Ele está me dizendo que o bloco vai mover 10 passos. Olha só que legal. Se eu clicar, ele vai me dizer o que ele faz, ó. Estou clicando várias vezes, ó. Estou clicando. Ah, rapaz, então esse bloco aqui, ele vai movimentar em passos o meu elemento. Exato. Então, eu vou clicar nele, arrastar e soltar ele aqui. Veja que esse bloco não faz nada sozinho, tá bom? Eu tenho que montar. Eu tenho que montar a minha estrutura de programação. Mas observa que eu já consigo ver. Lembra que eu falei? Programação orientada a eventos. Então, o evento de caminhar, eu já estou vendo, gente, o resultado. Se fosse isso na programação convencional, esqueça, viu? Não é assim que funciona, não. Então, lá vai. Danilo, se eu botar mova 5 passos, você clica dentro aqui da partezinha do número, apaga e coloca 5 passos. Pode teclar Enter ou clicar fora. Tanto faz. Ó, tu vê que ele dá um passinho menor, né? Danilo, se for 20, vai dar um passo maior. Aí, ó. Essa parte de construção, tentativa e erro, aí também, né, tem que ser com vocês. Então, vamos lá. Vamos botar 10. Danilo, eu não estou vendo acontecer nada. Tu botou o bloco e o bicho ficou parado. É assim mesmo? Eu preciso continuar programando, continuar criando, montando os meus blocos. Uma observação. Tudo tem que começar com o controle. Tá? Desculpa. Com o evento. Então, eu tenho que criar aqui, primeiramente, um bloco para poder iniciar os meus eventos. É claro que isso não é regra, tá? Eu posso criar alguns bloquinhos separados, tá? Alguns ambientes separados, e posso ir fazer sem esse controle, né? Posso fazer eventos para chamar outros eventos. Mas vamos lá. Começamos assim. Vou procurar em eventos, vou vendo aqui movimento, aparência, som, eventos. Vou começar por esse. Observa, quando eu clicar na bandeirinha, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver o que a bandeirinha diz aqui para mim. A bandeirinha é ir. Olha só, ir. Estou clicando aqui na bandeirinha. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque esse bloco tem a ver com esse botãozinho aqui. Quando for clicado, ele vai executar. Certo, mas vai executar o quê? Eu tenho que colocar a montagem do bloco. Olha só. Ó, ele já encaixa, tá vendo? Ó? Encaixou. Pronto. É o Lego mesmo. Vamos ver se dá certo agora clicar aqui na bandeirinha. Opa! Estou clicando na bandeirinha, o boneco está andando. É, Danilo, mas já estava andando como você estava clicando em cima. Mesma coisa, ó. Claro, eu estou montando meu código de programação. Agora eu estou montando uma estrutura. Danilo, eu quero que esse negócio caminhe logo, caminhe toda essa extensão aí da minha tela. Ótimo, pois lembra quando eu coloquei lá no slide que eu disse que a programação orientada a eventos tem como sua premissa lá a repetição de laços, né? A utilização de laços de repetição. Então, é o seguinte, eu tenho que dar vida a isso através de laços, através de repetições de códigos. Isso acontece também na programação convencional, na programação real, digamos assim, né?
Então, veja só. Eu preciso adicionar um bloco aqui que repita esse movimento aqui, ó. Tá? Gente, tudo que for relacionado à execução, a essa produção desse material, desses blocos, melhor dizendo, tudo que for para controlar a execução disso, eu tenho que vir aqui, ó, na guia controle. Certo? Para mim, deixa eu até revelar um negócio para vocês. Esse negócio de cores aqui é um negócio complicado para mim. Ainda bem que eu memorizo outras coisas, mas eu tenho dificuldade com cores. Eu não sei nem que cor é essa. Mas, ó, tem um nome controle. Então, nós precisamos controlar a execução desse movimento. Basta pensar assim, eu quero fazer esse boneco girar, certo? Girar é o quê? Girar um movimento. Então, eu vou lá em movimento. Procuro a opção o quê? Ó, que gira o boneco. Estão entendendo? Danilo, eu quero fazer uma execução automática do giro. Ah, pois então é um controle. Danilo, eu quero criar pausas. Ah, isso é relacionado a evento ou a controle? Tudo isso você tem que ir associando, tá? Danilo, eu queria que o gato miasse. Ah, então é um som. Então eu vou lá na opção de blocos de sons, certo? Bom, como eu quero controlar essa repetição de passos aqui, eu vou no controle e pedir, olha só, através do bloco de repetição, para ele repetir 10 vezes os passos. Olha que legal. Está aqui o bloco de repetição. Repita 10 vezes. Mas eu vou repetir o quê? Isso aqui, ó. Vou clicar nesse bloquinho e vou colocar aqui dentro. Olha só. Opa, ele já entendeu. Vou soltar. O que aconteceu aqui? Ele criou esse bloco de repetição, aceitou a minha montagem aqui do bloco de repetição 10 passos, e agora, será se ele vai repetir 10 vezes esse movimento? Deixa eu ver. Vou clicar em cima do bloco principal. Opa, olha só que legal. Ele repetiu 10 vezes. Foi embora. Opa, foi embora. Deixa eu pegar aqui ele. Danilo, mas rapaz, eu não vi ele caminhando, não. Eu vi ele esquiando na neve aí, eu vi ele deslizando. É claro, pessoal, visualmente ele vai deslizar porque a gente sabe que um movimento não é composto por uma imagem estática, né? Um movimento é composto por sequências de imagens, né, se formando. Então, olha só. Lembra em fantasias? Aqui, ó. Tem 2 movimentos. Tem 2 imagens que remetem a um caminhar. Ok? Estão acompanhando, né, pessoal? Eu quero que ele reproduza esse movimento. Como é que a gente faz? Olha, se eu pedir para ele repetir 10 vezes esse passo, eu vou pedir para ele, enquanto ele repete, ele fique alternando entre aquelas imagens. Como é que a gente faz? Ora, nós podemos ir aonde? Nós podemos ir aqui em aparência, porque se refere à aparência, e vamos escolher aqui, ó, não é fantasia? Pessoal, é tudo muito intuitivo, olha só que legal, ó. É fantasia aqui? É, Danilo. Pois então eu tenho que usar o quê? O bloco da próxima fantasia. Deixa eu botar aqui. Vou agora executar. Vixe, não deu certo. Não dá certo, porque isso aqui é um bloco, eu tenho que montar. Vou colocar esse bloco abaixo do outro bloco. Olha só. Pronto. Será se vai dar certo? Deixa eu ver. Olha só que legal. Simples. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Ele tem essas linhas, né? Você vai quebrando a cabeça, você vai montando ali, tá? E você vai fazendo o quê? A composição do seu ambiente. Então, vai juntando peça por peça. Danilo, eu estou clicando lá naquela setinha, lá naquela bandeirinha, não está indo. Porque esse aqui é o bloco principal. Eu tenho que dizer, ó, tenho que juntar ele aqui, ó. Pronto, agora formei o meu blocozão, ó. Tá aqui. Quando eu clicar aqui no botãozinho de Start, ele começa a caminhar, olha só. Com certeza alguém pensou, Danilo, tá legal, mas tá muito rápido.
ele está quase correndo. Dá para entrar? Dá para ir devagar? Dá, sim. Basta, sim, professora Cíntia, já. Dá para fazer o seguinte, eu vou adicionar, ora, se eu estou querendo controlar o movimento, a velocidade do movimento, eu tenho que adicionar aqui uma pausa entre os intervalos das imagens. Como é que eu faço isso? Eu vou controlar, ó, opção controle, e vou pedir para ele esperar, aqui, ó, espere 1 segundo. Vou aqui, vou pegar esse blocozinho e vou colocar aqui dentro na produção. Aí pergunto para vocês, eu vou esperar 1 segundo aonde? Já. Ok, Marcelo, vou já finalizar, vamos já ver aqui. Vou colocar esse bloco aonde? Ora, é entre as imagens. Entre as imagens. Então, lá vai. Então, ele vai mover 10 passos, vai esperar 1 segundo, vai alternar a imagem e vai voltar para repetir novamente. Vamos ver se vai dar certo? Aí você diz, nossa, 1 segundo, eu não sabia que 1 segundo era tanto tempo. É verdade. Para computação, e principalmente para interação visual, 1 segundo é a eternidade. Vamos diminuir para meio segundo. 0,5. Melhorou um pouco mais. Mas você vê que remete, né? Você vê que remete ali a um movimento meio que ruim. Vamos diminuir aqui um pouco mais, para 0,2 segundos. Melhorou um pouco mais. Melhoraria mais ainda, se tivéssemos uma outra imagem, para representar mais uma sequência de movimento. Professora Cíntia, pode falar, desculpe, vamos lá. Eu queria só finalizar essa parte, porque eu finalizei aqui para todas as outras turmas, para ficar todo mundo igualzinho. Pode falar, professora. Então, eu só queria confirmar. Então, a gente pode construir um enredo, entre aspas, por blocos e depois montar, ou posso fazer contínuo? Pode sim, sem nenhum problema. Você pode, a professora pode fazer tudo. Deixa eu montar um negócio aqui rapidinho, só a professora ter uma ideia de como o negócio pode ficar. Olha só, como o negócio pode ficar, show de bola. Posso pedir para ele dizer o seguinte, ó. Posso dizer para olá, toda vez que ele estiver caminhando. Olá. Olha, eu nem fiz muito, mas dá para fazer muito mais coisas do que isso. Fiz rapidinho. Então, eu coloquei um cenário, posso colocar um pássaro, posso colocar um avião, posso colocar passando, certo? Então, não mudava o passado. O professor Gilvar disse que ele tinha quase certeza que ele não mudava. Olha, dá para fazer muita coisa, viu, professor? Dá para ele mover essa mão dele. Deixa eu pegar bem aqui rapidinho, eu sei que o tempo está estourado, mas... posso pegar essa mão dele bem aqui, posso movimentar a mão dele, moveu já lá, ó. Obrigado, viu? Dá para fazer muita coisa, viu, professor? Muita coisa mesmo. Temos que explorar os ícones, né? Dá para fazer tanta coisa, e pode ter certeza. Claro que isso aqui é learn by doing, né? Tem que botar a mão na massa. E outra, é isso que eu pretendo colaborar com todos. Botar a mão na massa, por isso que eu me sensibilizei com essa ideia, com esse convite do professor Israel. A gente teve tantas ideias antes da pandemia, quando a gente estava junto lá no Cefaf, tem muita coisa legal, e o professor Israel gosta muito dessa parte de educação, e tem muita mais coisas guardadas para todos aí no futuro, com certeza. Gente, mais alguma dúvida aí? Obrigada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira apresentação. Espero que vocês compartilhem as dúvidas de vocês lá no fórum. Espero que surja mais dúvidas. Esse é o caminho. E que vamos produzir. Se eu puder ajudar, quero fazer coisa na química. A gente pode até criar momentos depois para resolver de forma colaborativa a demanda do colega da outra cidade, certo? Na turma inicial, um colega já deu uma ideia, né, de outra cidade, e parece que foi de São João da Serra. E aí, já vamos resolver o problema dele, juntos. Vou tirar um pedacinho de tempo lá e mostrar como é que poderia ser o caminho. Então, eu quero que vocês botem aí a mente para funcionar, e se tiver ao meu alcance, vou ajudar.
Queria agradecer a todos a paciência aí pelo tempo, mas eu acho que 1h30, eu por mim ficava aqui até 10 horas falando e mostrando as coisas, tá? Não teria tempo não, tempo ruim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal, muito boa noite, certo? E até amanhã.